estamos no capítulo 7, no capítulo que fala sobre redenção, natureza, propósito e valor. Bem, até agora nós temos exposto aqui para vocês um problema, não é? Qual o problema? O problema do tempo. O que tem a ver o problema do tempo com a obra de redenção? Ora, é que todas as coisas, atente para esse princípio, todas as coisas que acontecem dentro do tempo, isso é um princípio, você pode escrever aí na página em branco da sua Bíblia, se você quiser. Todas as coisas que acontecem no tempo, que tem origem no tempo, se está dentro do tempo, é vaidade. Onde é que está esse princípio na Bíblia? Está lá no livro de Eclesiastes, né? E quer dizer pregador. A palavra Eclesiastes quer dizer pregador. Por isso que vai começar o livro dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, diz o Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento, traz esse princípio de que tudo que acontece debaixo do sol, dentro da linha do tempo, é vaidade. E o que significa vaidade dentro do contexto bíblico, contexto etimológico da palavra? As pessoas chamam de vaidade, uma pessoa vaidosa, por exemplo, se porventura ela gosta de usar um relógio bonito, usar um brinco, uma pulseira, uma roupa, pentear bem os cabelos, fazer bem a sua barba, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E não deixa de ser verdadeiro esse conceito, mas não no sentido de pecado. Você cuidar da sua barba, do seu cabelo, da sua roupa, não é pecado. Porque o termo vaidade foi trazido pela igreja evangélica, sobretudo, como sinônimo de pecado. Mas não, pecado, ou melhor, vaidade é tudo aquilo que é passageiro. Então, quando eu me preocupo com a minha aparência física, pode sim ser vaidade, mas não necessariamente pecado. Não é pecado cuidar da aparência física. Agora, o que você tem que saber é que esse cuidado com a aparência física é um cuidado temporal. Você tem que estar claro de que a sua beleza física, um relógio que você possui, um sapato que você adquire, uma casa que você, sei lá, constrói, que você cuida, isso é passageiro. Logo, não devemos colocar o nosso coração naquilo que é passageiro. Porque sempre que nós colocarmos o coração naquilo que é passageiro, nós vamos deixar de atentar para aquilo que é eterno. Existem as coisas eternas e as coisas passageiras. Então, o princípio bíblico é: tudo que nasce no tempo, tudo que se manifesta no tempo, se está abaixo do sol e acontece na linha do tempo, é vaidade. Ponto. O que tem a ver com o tema redenção que nós estamos tratando? Ora, é que a partir do momento que alguém, ao ler a Escritura, entende que a obra de redenção é um acontecimento no tempo, e exclusivamente no tempo, você está dizendo, a partir do princípio bíblico, que a redenção é vaidade. Porque ainda que ela se estenda pela eternidade, ela nasce no tempo. E a prova disso é que o acontecimento da obra de redenção no tempo, a morte de Jesus que aconteceu há 2000 anos, lá em Jerusalém, é uma morte inacessível e completamente impraticável para qualquer um de nós. Como é que eu tenho acesso à morte de Jesus temporal, se ela não há mais? Não há mais. Não seria essa a razão? Porque a igreja romana pretendeu ou pretende perpetuar ou eternizar o sacrifício físico e temporal de Cristo, quando eles dizem que a cada dia em que eles realizam a missa na mão do sacerdote, eles atualizam a morte, o sacrifício de Jesus no Calvário, pelo processo da transubstanciação da hóstia. É uma tentativa vã de atualizar. E por que tem que ser atualizado?
Por que a morte de Jesus teria de ser atualizada nessa pretensão da igreja romana? Ora, porque é temporal, é temporal. Alguém vai dizer: Alexandre, mas você não pode dizer assim da morte de Jesus. Eu posso, não somente posso, como devo advertir a igreja que a morte de Cristo não é uma morte temporal. Que a morte de Cristo, a morte redentora ou redentiva de Jesus, essa obra, embora tenha se manifestado no tempo, lá em Jerusalém, há 2000 anos, na verdade ela aconteceu e acontece e acontecerá desde antes da fundação do mundo, continua a acontecer hoje, e mesmo no novo céu e nova terra, por toda a eternidade, o Cordeiro de Deus estará sempre imolado sobre o seu trono. A morte do Cordeiro, que é a morte de redenção, é uma morte de natureza eterna. Essa é a nossa defesa. De sorte que nós estamos aqui afirmando que o que aconteceu há 2000 anos em Jerusalém, a morte física de Jesus, foi apenas uma manifestação histórica e uma manifestação pública para os homens no tempo. É isso que nós vamos defender nesse capítulo 7 do nosso livro, defender a natureza eterna da morte do Cordeiro de Deus. E somente assim é que tal morte de fato tem valor. E é somente desta maneira, com a morte eterna que aconteceu, acontece e continuará a acontecer por toda a eternidade, que a morte tem o valor redentivo. Bem, eu vou entrar ainda no texto, mas para vocês terem uma ideia, se vocês perguntarem para as Escrituras quando foi que o Cordeiro de Deus morreu, ela vai te responder objetivamente que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, ou se preferirem, desde a fundação do mundo. Não altera, né? Essas duas maneiras de falar, antes ou desde, apenas explica algo, mas não altera o valor da morte de Cristo, da morte do Cordeiro de Deus. Alguém fala: não, mas se eu perguntar para a Bíblia, ela pode também me responder que ele morreu há 2000 anos. Não. Se você perguntar quando morreu o Cordeiro de Deus, a Bíblia vai te responder: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Você só vai encontrar a resposta que ele morreu há 2000 anos se você manipular a Escritura de modo a chegar à conclusão, que não quer dizer que esteja errado, mas você não obtém uma resposta expressa do tempo da morte do Cordeiro de Deus há 2000 anos. Não há o Cordeiro de Deus que foi morto há 2000 anos. Não há isso na Bíblia. O Cordeiro de Deus que foi morto no ano 30 da era cristã. Você não vai encontrar isso, né? Ou no ano, é isso mesmo, né? Basicamente isso. No ano 35, né? Alguma coisa nesse sentido. Bem, o fato é que, se você perguntar, ela só tem uma resposta objetiva e expressa: o Cordeiro de Deus que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Logo você fala: bem, mas de todo modo, nós sabemos que Jesus morreu há 2000 anos, é um fato. Então você vai lidar agora com uma situação que precisa de ser resolvida. Capítulo 7 deste livro foi escrito para resolver este problema. Qual o problema? Que se o Cordeiro de Deus, olhem para mim, foi morto desde a fundação do mundo, e Jesus de Nazaré, enquanto esse Cordeiro encarnado na história morreu há 2000 anos, nós estamos falando de duas mortes distintas. Tenta entender isso.
Como assim, Alexandre? Como mortes distintas? Você está criando um problema onde não tem. Tem problema. É porque nós não paramos para pensar, e nós não queremos parar para pensar. Pensar dá trabalho, pensar dói, e pensar nos obriga a assumir uma nova postura diante da verdade que se revela na busca do entendimento. Qual a distinção de natureza entre a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo e a morte de Jesus há 2000 anos? Simples assim. Você começa a perguntar pelas características de uma e de outra morte. Atenção, não é que são duas mortes, tá? Calma, vamos chegar lá. Vocês têm que ter paciência comigo, porque é um tema muito melindroso, muito sensível. E a primeira coisa que as pessoas vão pensar é que nós estamos desfazendo da morte de Jesus. E pelo contrário, nós estamos dando a verdadeira dimensão dessa morte. E quando você entender a morte de Jesus na sua verdadeira natureza e quanto o seu verdadeiro valor, a sua vida muda totalmente. E a única chance que nós temos de sermos cristãos verdadeiros é compreendendo a morte de Cristo no seu verdadeiro valor e na sua verdadeira natureza.